Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 26 de fevereiro de 2022. E o tema da nossa palestra de hoje é Ação e Reação, com o nosso amigo e irmão Paulo César Rezende, que está aqui mais uma vez conosco. E já de antemão a gente já te agradece, Paulo, pela sua presença. E para dar início, então, aos nossos trabalhos, a gente trouxe uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 128, que se chama Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. É de Paulo, vem de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda a sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor de independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com desejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voos espirituais para o infinito. A maioria dos homens cai, desastradamente, na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Meus queridos, com essa leitura, eu convido a todos a fazermos uma reflexão. E, com isso, fechar os nossos olhos, imaginar a doce figura de Jesus, de braços abertos, nos aguardando. Deus que nos deu a liberdade, o livre-arbítrio de fazermos nossas próprias escolhas, escolhas que nosso mestre nos ensinou, que devem ser permeadas pelo amor e pela caridade, pela benevolência, pela empatia.
Liberdade que devemos permear, nos colocando sempre na posição dos outros. Porque não estamos sozinhos e não conseguiremos vencer essa caminhada sozinhos. Precisamos de nossos amigos de jornada. E o que fazemos deles? O que fazemos da liberdade que Deus nos deu? Como tratamos a nós e ao nosso próximo, todos os nossos companheiros, todos os nossos irmãos, independente de raça, de credo, de gênero, de sintonia. É certo, Pai, que temos irmãos que temos dificuldade de lidar. E tem outros que são aqueles amigos queridos que nos acolhem. Por que não sermos os amigos queridos que acolhem de toda a humanidade, assim como fez Jesus? Então, é com muita alegria que nos reunimos aqui no Gaspa, nessa manhã gloriosa, para pedir as tuas bênçãos, Pai, para que possamos, no dia de hoje, refletir mais sobre o que nossas ações são capazes de produzir em nós, e nos nossos irmãos, e no nosso planeta. E que saiamos daqui confiantes de que podemos mudar o que quisermos, da maneira que quisermos, para sermos pessoas melhores. Rogamos também aos amigos espirituais dessa casa que envolvam cada um daqui presente, encarnado e desencarnado. E em especial o nosso irmão Paulo César, para que nos ajude a compreender melhor essa lição, essa reflexão. E assim é com muita alegria que no coração que agradecemos toda essa generosidade para conosco. E iniciamos os trabalhos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora eu convido o nosso irmão Paulo César. Tá certo? Tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Bom dia. Que agradeço aqui a ideia, né? E toda a direção da casa, essa casa que tem trabalhado muito, essa casa que tem assim, uma representação muito importante na divulgação da doutrina espírita, no movimento espírita aqui do Distrito Federal. E é uma alegria vir aqui, a gente sente muito bem, não só pelo ambiente físico, que é muito gostoso, aqueles que estão em casa aí também, nosso bom dia, que vão depois, ou boa tarde, ou boa noite, quem às vezes vai assistir mais tarde, né, pela internet, e quem não conhece aqui o Gaspa, eu vou tomar a liberdade de convidar para vir, porque é uma delícia vir aqui no Gaspa, né, André? O ambiente aqui é muito gostoso, e o ambiente espiritual também, né, nos faz muito bem. Então, a alegria, acreditem, é nossa de estarmos aqui. A gente que está ganhando de vir até aqui. A André nos convidou para falar sobre esse tema, ação e reação. Esse tema, para nós espíritas, ele sempre foi muito assim empolgante, a gente sempre se preocupou muito com esse tema, né? Todos nós espíritas, a gente fala muito sobre ele. Ação e reação, ou causa e efeito, né? Que sabemos, né, que todo efeito tem uma causa. E a gente foi tão empolgado com isso, que talvez, por isso André Luiz, que escreveu toda aquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros que ele escreveu, né? E este é o 9º livro, ele escreveu um livro, que é o 9º livro dessa série, que se chama Ação e Reação. Esse livro, Ação e Reação, ele foi publicado a 18 de abril de 1957. Essa data é uma data muito importante,
18 de abril é uma data muito importante para nós espíritas, porque foi no dia 18 de abril, no caso do século XIX, em 1857, que foi o lançamento de O Livro dos Espíritos, né? Que é o pilar, né? A obra kardeciana, o Pentateuco kardeciano, que são os pilares da doutrina espírita. Então, 100 anos depois, em 18 de abril de 1957, Emmanuel, que faz a introdução de todos esses livros que André Luiz psicografou através de Chico Xavier, né? Emmanuel faz exatamente referência a 100 anos do Consolador Prometido. Emmanuel até escreve assim: um século de trabalho, de renovação e de luz. E as coisas não são feitas por acaso. Emmanuel não escolheu essa data por acaso. Não foi uma coincidência assim. Que coincidência, hoje é 18 de abril. Não, isso foi programado. E falar sobre um tema, né, que a doutrina espírita esclarece muito bem. Esclarece muito bem. E que a reencarnação, né, vem exatamente nos mostrar como funciona, né? Ação e reação, ou causa e efeito. Emmanuel coloca ainda na sua introdução do livro Ação e Reação: a existência carnal é verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível, né? Da justiça infalível. Então, veja só, Emmanuel está colocando que a gente reencarnar, a nossa reencarnação é um favor da divina misericórdia. Ou seja, é um favor do Pai a nós. Mas por que reencarnar é um favor? Porque reencarnando, a reencarnação é para nós como uma alavanca. Ela impulsiona o progresso do espírito. Às vezes nós estamos no plano espiritual, um processo de sofrimento, um processo de dor, um processo de consciência culpada. E a gente pede, a gente às vezes implora para voltar à matéria, para resolver pendências que só na matéria a gente vai conseguir resolver. Pendências que deixamos para trás, que só na matéria a gente vai conseguir resolver. E uma existência bem vivida aqui neste planeta, 70, 80, 90 anos, que para o espírito é um sopro. É muito rápido. Uma existência bem vivida pode nos impulsionar para um outro degrau na evolução espiritual. Então, esse favor da divina providência, porque aqui estamos no planeta, o que nos pertence aqui no planeta? A nós mesmos, o que nos pertence. O que é nosso? O que nós trouxemos para cá? O que nós realmente fizemos? Olha, a única coisa que é nossa aqui são os nossos pensamentos. E resultado desses pensamentos são os nossos atos, as nossas ações. Única coisa que é nossa. Mais nada nos pertence. Nós somos usufruturários daqui. A gente é usufruto desse planeta. Então é um divino favor, né, da divina providência. E introduzindo o nosso tema, falando sobre isso, a gente vai lembrar, né, lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, eu gosto muito dessa pergunta porque ela traz assim, a questão da trindade universal. Que existe três coisas só existem três coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Deus como Criador, o elemento causal, a inteligência, a causa primária de todas as coisas. E as duas consequências, né? Que é o princípio material e o princípio espiritual. Nós sabemos que o princípio espiritual, ele vai se elaborando, vai se aprimorando nos reinos, até chegar à sua individualização. Ou seja, até se tornar o que nós chamamos espírito individualizado. O que caracteriza
essa individualização, né? O que caracteriza isso? É o livre-arbítrio. É o momento que a gente fala assim, agora, como espírito, daqui para frente, a gente pode decidir, sabe? A gente tem condição. É lógico que o livre-arbítrio ele não é absoluto. Ele tem também as suas limitações. Mas é o livre-arbítrio que nos possibilita e que vai permitir, sabe, através do esforço, que nós venhamos a aprender, a galgar e ter o progresso. E na pergunta 115, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? É interessante a pergunta, mas se tem uns que né, a gente percebe que são espíritos, sim, criminosos mesmo, vamos falar, como nós, né? E outros são tão bons. Então, será que entre os espíritos, uns já são criados assim, e outros são criados bons, outros são criados maus? Né? E a resposta é assim, dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Nós sabemos já de cor essa resposta, né? Simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, aquele que desconhece, de desconhecimento. É como se a gente fosse criado neste momento ali que nós estamos, né? Com a razão, que a gente recebe a coroa da razão, que a gente pode decidir daí para frente, através do livre-arbítrio. Nesse momento, é como se a gente fosse uma folha de papel em branco. Nem bons, nem maus. Simples, porque não somos compostos, somos simples. Ignorantes, porque desconhecemos, porque ignoramos. E aí, é colocado para nós uma fatalidade. O que é uma fatalidade? Fatalidade é aquilo que é fatal, que não tem como escapar. Mas existe algo que é fatal, que não... A gente não tem livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio. Nós falamos aqui que o livre-arbítrio é total. Não, ele não é absoluto, né? Ele é relativizado, principalmente de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, mas existe uma fatalidade que Deus nos coloca. Essa fatalidade é o progresso. Progresso. Todos nós que estamos aqui ouvindo, encarnados e desencarnados, porque há aqui uma grande assembleia de desencarnados que são trazidos, e são, sabe, aqueles companheiros que estão naquele momento assim, ansiosos, muitos deles estão ansiosos, porque já estão se preparando para reencarnar. Sabe aqueles que estão assim, com aquele medo, que sabem da responsabilidade na hora de reencarnar, que sabem assim, como é que vai ser, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou falhar de novo? São trazidos para essas assembleias, para conversarmos, para ele entender o nosso ponto de vista. Mas por que os espíritos lá, da espiritualidade superior, não explicam para eles? Explicam, ensinam. Só que, às vezes, é importante eles verem, enxergarem do ponto de vista que nós aqui encarnados, e que ontem estávamos lá no lugar deles, estamos vendo hoje. Então, veja só, existe uma fatalidade. Estamos lá, simples e ignorantes. Já temos a coroa do discernimento, da razão. É o livre-arbítrio. E temos um ponto, uma meta para chegar. Essa meta estabelecida por Deus é a perfeição. Essa perfeição do espírito é uma perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta, só Deus, é nos tornarmos espíritos puros. Essa é a nossa meta. Progresso, né? O progresso é uma fatalidade. Todos nós haveremos de progredir. E o progresso, Emmanuel nos coloca muito bem, que ele está calcado em duas asas. O pássaro, para voar, precisa de duas asas. É a asa da inteligência e a asa da moral. Nós precisamos desenvolver os dois. E qual que a gente tem desenvolvido mais? A da inteligência.
A gente tem crescido a asa da inteligência. E a asa da moral, moralmente falando, pequenininha, pouco desenvolvida. Né? Mas precisamos e vamos desenvolver as duas. Então, todos nós haveremos de progredir. Todos nós haveremos de aprender a amar. O amor é uma lei. É lei. E quando a gente fala amar, não estamos falando dos cônjuges, de amar filho. É amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. E se isso é uma lei e todos haveremos de aprender a amar, por que alguns de nós adiam isso? Devido ao livre-arbítrio. Aí sim, entra o livre-arbítrio. Então, nessa pergunta 115, né, que coloca exatamente que a gente se desenvolve, né, e Kardec pergunta logo na pergunta seguinte, a 116, há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Ué, mas eu tenho livre-arbítrio? Gente, é o seguinte, eu estou bem assim, estou bem do jeito que eu estou, e a resposta é o quê? Olha, a pergunta, e há espíritos que permanecerão para sempre. Não. Todos se tornarão perfeitos. Olha a resposta. Olha o que é isso para nós. Todos se tornarão perfeitos. Vamos linkar isso com uma coisa que Jesus coloca, que para mim é tão importante, eu acho tão, sabe, tão importante, que é assim, das ovelhas que meu pai me confiou, né, nenhuma se perderá. Ele é o bom pastor. E quem são essas ovelhas? Nós. Olha que bonito é isso. Gente, ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Jesus não vai deixar ninguém para trás. Mesmo aquela ovelha custosa que temos sido. Aquela ovelha que vai, que desvia, que pega outro rumo, que não obedece o pastor. Sabe? Nenhum de nós ficará para trás. Todos haveremos de aprender a amar. Todos haveremos de progredir. E aí, né, lá no livro Consolador, que é uma série de perguntas, o livro Consolador é um livro muito bacana, gente. É uma série de perguntas, né, que foram feitas por Espírito Emmanuel. E uma dessas perguntas, a 247, diz assim: a lei da prova e da expiação é inflexível. Olha, inflexível, ou seja, é rígida. A lei da prova e da expiação é inflexível, é rígida. Emmanuel responde assim: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os súrces. O súrces é assim, um adiamento da prova, termo jurídico. Eu não sou advogado, não, mas é um termo jurídico. Né? Então, ele está falando, os tribunais humanos, que são imperfeitos, eles não comutam as provas dos condenados, dos delinquentes, eles não fazem os súrces, que é o recurso jurídico para ou abrandar a prova, sabe? Ou interromper aquela pena. Se eles fazem isso, né? Imagina a divina misericórdia. Então ele coloca: a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina. Isso, para nós, é muito gratificante. Gente, não existe inflexibilidade e dureza para a misericórdia, a divina misericórdia. Olha que bonito isso. O quarto livro do Pentateuco kardeciano é O Céu e o Inferno. Esse é um livro muito importante. Tá? Um livro muito importante. Às vezes, nós espíritos, a gente não para assim para dar uma estudada no Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno precisa refletir sobre isso. E o Céu e o Inferno está falando exatamente sobre isso, sobre o futuro, sobre as penas e gozos, né? Futuros. E aí, lá na parte primeira, tem duas partes. Na parte primeira tem um capítulo, que é o capítulo 7.
E esse capítulo 7, Kardec coloca, estabelece o que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. São 33 itens. 33 itens que estão. O 9º item diz assim: toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Então, veja, eu estava falando, por isso que a gente pede para reencarnar. Por isso que a reencarnação, sabe, é uma concessão. E a gente, sabe, encadeando as existências, a gente suplica para retornar ao plano material, para exatamente, né, conseguirmos superar determinadas faltas, reparar, porque primeiro é reconhecer a falta, reconhece, expia e repara, porque a falta precisa ser reparada. Ah, tá bom, eu reconheci. Ótimo, reconheceu, muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer para reparar? Né? Teve uma ação, essa ação teve uma reação. A gente estava falando do livro Ação e Reação. Neste livro, André Luiz é acompanhado do Hilário. Ele e Hilário vão para uma região do plano espiritual inferior. Lá é um instituto que chama Mansão Paz. Mansão Paz está ligado ao Ministério da Regeneração, lá em Nosso Lar. Vamos lembrar lá de Nosso Lar. Lá em Nosso Lar, nós temos quantos ministérios? 6 ministérios, né? Que André Luiz relata. Cada ministério tem 12 ministros. Então, 6 ministérios, 12 ministros. Então, são 72 ministros. E esses ministros, eles coordenam várias instituições. Isso só da colônia Nosso Lar. Existem milhares de colônias como Nosso Lar, do mesmo nível, inferiores, superiores. Existem milhares de colônias como essa. Então, está lá a Mansão Paz, uma região muito difícil do plano espiritual inferior, ou seja, umbral. Mas que região? Porque umbral tem várias, vamos falar assim, camadas, vamos chamar de camadas, fica mais fácil. Né? Umbral tem várias camadas. Né? Porque tudo na espiritualidade forma grupos. Tudo forma um grupo, de acordo com o pensamento de cada um. A gente forma grupo. Nós não estamos aqui? Nós estamos aqui, sabe por quê? É porque nós estamos com um pensamento semelhante, por isso nós saímos de casa nesse sábado de manhã. Então, aqui nós podemos dizer que nós formamos uma categoria, nós formamos um grupo. Então, essa mansão passa numa região muito difícil. Né? E um dos ministros, dos 6 ministros lá do Ministério da Regeneração, se chama Sâncio, ministro Sâncio. Ele é o responsável lá por né, por esse instituto. Imagina como se fosse esse instituto aqui, só que muito grande, né? Muito grande, lá, coisa. E lá tem um coordenador do instituto, que se chama Druso. Ele tem um assistente que chama Silas. Muitos de nós aqui certamente já leu a obra. E a gente só está aqui recordando. Aqueles que não leram, fica aí essa coisa para a gente dar vontade de pegar e ler, porque é uma obra que a gente pega e lê tão rápido que a gente fica assim, maravilhado com a obra. Então, André Luiz, né, e Hilário residem onde? Lá em Nosso Lar. Olha, vocês vão fazer um estágio lá na Mansão Paz. Vão ficar lá com o Druso e com o Silas lá um tempo. Passaram 3 anos lá. Esta obra aqui é o reflexo da experiência deles em 3 anos. Às vezes a gente acha que foi lá, ficou 2 dias lá e escreveu essa obra. 3 anos esse cara. Né? André Luiz e Hilário. Aprendendo lá com o Druso e tudo. Um certo dia, uma vez lá por semana, o espírito Sâncio vai até esta região para fazer verdadeiros despachos.
Então, ele vai lá e faz despacho, sela, ele tem um carimbo, que ele sela, o que ele determina, é como se ele tem um selo. Fala, olha, isso aqui vai ser tal coisa. Sela. E ali se determina como é que vai ser o processo internatório, sabe? Se determina como é que vão ser as provas, as expiações. Porque Deus conta com quem? Conosco mesmo. Então, conta com o Santo, conta, né? Conta lá com o Drúzio, né? com Silas, conta conosco para agirmos. Então, ele está na situação superior, o Drúzio apresenta para ele os casos, olha, tem um caso aqui de fulano foi internado aqui na Mansão Paz, está aqui todo o relato dele, ele avalia e determina o que vai ser feito. E aí, André Luiz e Hilário tiveram uma oportunidade, porque ele sabia que André Luiz queria escrever o livro. Né? Ele sabia disso. Então, para nos trazer essa informação, ele pega e dá oportunidade para eles, dá um tempinho, confere um tempinho para eles. Fala para eles assim, meus filhos, perguntem algo que não seja pessoal, olha só, que não seja pessoal, que estamos aqui para responder. O Hilário, né, é até engraçado, eu acho que esse nome que o André Luiz colocou, ele é até coisa, porque ele é engraçado, então ele é hilário mesmo. Né? O Hilário já começa logo assim, ministro, o que é karma? Já manda logo. O que é karma? E o Sandro fala assim, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito, né, a linguagem dos hindus, quer dizer ação. Está vendo de onde vem ação e reação? Expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito, uma vez que toda ação provoca uma reação. Né? E aí, o ministro Sandro traz uma informação maravilhosa. Não sei se tem algum contador aqui que está aqui conosco presencialmente, e certamente algum que vai ouvir no YouTube. Mas olha o que ele coloca. Cada espírito, né, tem uma conta controlada pela divina providência, com créditos e débitos. Quer dizer, ele fala que o governo da vida, olha o que ele diz, o governo da vida, o que ele está se referindo? A Deus e seus, o quê? Prepostos. O governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade. Gente, tudo que a gente faz, tudo é contabilizado. Só que a gente, às vezes, pensa só do lado ruim. A gente pensa, isso aqui vai gerar para mim um problema. A gente não pensa que tudo de bom que a gente faz também tem ao nosso favor. É um sistema de contabilidade. Só que a nossa contabilidade aqui é uma contabilidade o quê? Engessada. Né? Não dá para você. O que entra, por exemplo, a contabilidade de uma empresa que está mexendo com a parte financeira da empresa, não tem muito o quê? O que entra em dinheiro, o que sai. Não tem muito o quê. Só que o governo da vida, a contabilidade do governo da vida, nós vimos lá em Emmanuel que ela é inflexível, ela é rígida. Não, ela não é rígida. Ela tem agravantes e tem atenuantes. Olha que interessante que ele coloca, que esse sistema contábil divino, né, pode conceder moratórias, créditos especiais, recursos. Em outras palavras, entre aspas, empréstimos. Adiar dívidas, cancelar dívidas, diminuir dívidas. Então, eu estou passando Hilário pergunta, então eu estou passando Deus para trás, providência divina para... Não, ninguém passa Deus para trás. A lei
a lei, ninguém passa para trás. É que tem agravantes e tem atenuantes. Tem aquela colocação que Chico fala assim, que Emmanuel colocou para ele um dia, que toda vez que a lei vem nos cobrar determinada dívida e nos encontra trabalhando no bem de quem? Dos outros. Porque o princípio do cristianismo é servir. Esse é o princípio do cristianismo. Servir. Ser o servidor. Toda vez que a lei nos encontra trabalhando em favor do bem, manda a divina providência que as nossas cobranças, as cobranças das nossas dívidas, sejam postergadas. Então, aí está ali Druso agora, ele está representando, sabe? Ele é um representante dessa divina contabilidade. E ele ainda coloca que não só ele faz a contabilidade, como tem um instrumento de fiscalização. Se está sendo executado ou não. Se aquilo está sendo feito ou não. Existe um instrumento de fiscalização. E lá no livro tem vários casos desses, com agravantes e com atenuantes. Aí são apresentados os casos que a gente vai lendo, que aí é como se André Luiz falasse assim, o Silas pega André Luiz assim, vamos ver um caso ali. Aí vai lá mostrar para ele, olha aqui, esse aqui teve um agravante, como tem um caso lá de uma moça que chama Marina, né, que tem um agravante. Ah, vamos ver um outro caso ali. Aí, nesse outro caso, tem um atenuante. Olha o sistema agindo. Olha a contabilidade divina agindo. Tá? Olha as penas sendo, às vezes, agravadas. Olha as penas, às vezes, sendo atenuadas. Olha só. Se a gente analisar a questão 614 do Livro dos Espíritos, essa pergunta 614, ela é que inicia a terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte chama Leis Morais. Quando a gente começa a ler Leis Morais, a primeira pergunta é a 614. Né? Ela que começa ali. Então, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? Os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele, né, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Quando dela quem? Da lei natural. Então, olha só, nós só somos infelizes quando a gente anda fora da lei. A infelicidade é a reação por termos andado fora da lei. Se a gente pudesse demonstrar isso graficamente, é apenas uma demonstração gráfica, para a gente entender melhor. Ora, nós estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes, não é isso? Nós temos um objetivo, uma meta, que é qual? A perfeição. Não é isso que nós estamos colocando? Não é isso que os Espíritos nos colocam? Criados simples e ignorantes, temos que chegar à perfeição. Como que nós vamos chegar lá? Cada um faz o seu caminho. Eu diria, num bom mineirês, nós vamos chegar lá com as próprias pernas. Essa que é o bonito. É nós chegarmos com o nosso próprio mérito. Nós estamos aqui, simples e ignorantes. Vamos chegar aqui, espíritos puros. Puros. Essa é a meta. Como que nós vamos chegar? Nós é que vamos determinar o caminho. De repente, a gente começa a andar. Imagina se fosse uma reta, né? Entre simples e ignorante a perfeitos, a puros. Aí a gente começa a andar nessa reta. A gente vai andando nessa reta. De repente, a gente começa a escapar da lei. De repente, eu começo a trair um companheiro. De repente, eu vou e assassino o irmão. De repente, eu escravizo um outro companheiro. Um grupo. Aqui mesmo, no livro, Ação e Reação, tem exatamente isso. A história do Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio recebeu, junto com 2 irmãos, a herança do pai. Dando já, hoje a gente fala spoiler, né?
Spoiler é porque vem do inglês desse verbo que chama estragar, né? Na minha época chamava estraga prazer. Ó, não sei estraga prazer de contar, né? E o Antônio Olímpio, não vou contar aqui o que ele fez com esses irmãos, mas ele caiu da lei. E aí vai mostrar a história dele aqui. Como que ele volta para a lei? Qual o mecanismo? Existe um mecanismo que nos traz. Qual foi a ação? A ação foi ele sair da lei. Ele prejudicou os irmãos. Essa é a ação. Qual é a reação? A infelicidade, porque saiu da lei. Quando nos afastamos da lei, pergunta 614, somos infelizes. Tivesse ele permanecido na lei, não teria gerado essa infelicidade, que está gastando séculos para resolver. E quando a gente afasta da lei, quanto mais a gente afasta, existe um mecanismo que nos traz de volta para a lei. Sabe como é que chama esse mecanismo? Dor. A dor nos traz de volta para a lei. Por isso que a dor é bendita. Fala assim, mas o Espírito gosta de dor? Não, o Espírito não gosta de dor. É que quando estamos entendendo e reconhecendo que nos escapamos da lei, saindo da lei, e agora vai ter que voltar para a lei, é a dor que nos traz de volta para a lei. Agora, essa dor pode ser maior ou menor. Por quê? Porque a providência divina não é inflexível. Não é inflexível, concede empréstimos. Concede concessões. Não põe peso maior do que a gente aguenta. Ele quer que a gente ande na lei. Faz de tudo para a gente andar na lei. Quando eu era criança, eu sou o 13º filho de casa, o caçula. E eu até tendo aqui a senhorinha que nós conversamos a última vez que eu estive aqui, estou lembrando da senhora, e estou vendo a senhora lembrando da minha mãe, que já desencarnou. E minha mãe, assim, ela costurava, né, para todo mundo, porque naquela época, gente, hoje a gente fala que a vida é mais difícil, não sei o quê. Você vai ali, você consegue comprar roupinha, por exemplo, imagina tantas crianças. Quando eu nasci, 13º filho, minha mãe tinha 36 anos, né? Ou seja, ela casou com 18, em 18 anos teve 13 filhos. Uma jovem de 36 anos, com 13 filhos. Né? E aí, todo dia de tarde, ela tirava um tempinho para costurar. Eu me lembro bem que, à tarde, às vezes, ia fazer aquele dever de casa, ali pelos meus 8 anos, por ali, dever de casa, e ela aproveitava, né, costurando para ensinar algumas coisas, por exemplo, ensinar a ler. Então, me colocava para ler. Né? E aí, tinha que ler pausadamente, ensinava a ler umas poesias, tinha que dar aquela entonação. Né? E tem uma lição que ficou na minha cabeça a vida toda, que eu li, né? Que é um livro que se chama A Vida Escreve. Sabe quem é o autor desse livro? Porque a coincidência de a gente estar conversando aqui? Hilário Silva, esse companheiro de André Luiz, que estava lá, né? Juntos. E ele escreveu 3 anos depois que foi escrito o Ação e Reação, em 1960. Foi em 1957 o Ação e Reação. Então, para não adiantar muito, porque André já está me olhando aqui, que o tempo já está passando, né? Ele escreveu esse livro, A Vida Escreve, com várias histórias. E uma história, que é essa história que me marcou, me lembro de ler, e ela aproveitava para, assim, me ensinar a ler, né? Para a gente ler direitinho, e ensinar a doutrina espírita. E costurando, ia conversando, ia ensinando, e aquilo ficou gravado, essa lição ficou gravada para mim, quando era criança. Que é a história do Saturnino Pereira. É a lição número 20, que chama O Merecimento, deste livro. Certamente, Hilário, pelo que ela aprendeu lá, né, trouxe essas histórias, que não é nada mais sobre essa contabilidade divina, sobre ação e reação. Né? O Saturnino, ele começa descrevendo o Saturnino, amoroso, um mordomo da família. Olha que bonito o Saturnino. Saturnino é um servidor da família. O Saturnino é um companheiro dos mais humildes. Dificuldade financeira, vive uma vidinha difícil, trabalhava numa tecelagem. Ambiente difícil. Tecelagem no início do século passado, ambiente difícil de trabalhar. Né? Não tinha os EPIs, os equipamentos de segurança que tem hoje. Sabe? Dava muito problema pulmonar nas pessoas, né? Porque respirava aquela suspensão, estava no ar. Lugar difícil.
onde houvesse alguém que precisasse de consolo, ali estava o Saturnino. Né? Amigo fiel dos companheiros de trabalho, sabe? Está sempre disposto, animado, otimista, o Saturnino. Um dia, aquele sangue na máquina. Muito sangue, a máquina pega o braço direito do Saturnino. Eles correm com o Saturnino para o hospital, tudo, faz aquele atendimento, o médico satisfeito, depois da cirurgia, vem satisfeito conversar. Saturnino, era para você perder o braço. Tudo. Você quase perdeu o braço. Tudo. Mas só perdeu o polegar. Né? E o Saturnino, aquele dia aborrecido, estava assim, amargurado, sabe? Foi para casa amargurado, isso aconteceu de manhã, de tarde foi para casa, amargurado, o médico já liberou, botou só uma tipóia, mandou ele para casa. Os colegas, todos revoltados, gente, tem tanta gente ruim, sabe? Não acontece nada. O Saturnino, um bom desse, pega e perde o dedo, machuca o braço, né? As pessoas desse jeito, como é que pode? Né? E o Saturnino passou a tarde acabrunhado, assim. Mas resolveu ir à reunião, Saturnino, né? Frequentava uma casa espírita como essa, resolveu ir, nem que fosse para tomar um passe, ir à reunião mediúnica. Foi a reunião que frequentava, ficou por lá até o final da reunião. E ao final, o que era o orientador daquela reunião, daquela instituição, falou: Saturnino, se alegre, Saturnino, se alegre. Porque há menos de um século, você, reencarnado aqui mesmo no Brasil, senhor de engenho, né, obrigou um funcionário a esmagar o próprio braço no engenho com as suas próprias mãos, estando penando na espiritualidade. Depois desencarnado, você mesmo, pediu para reencarnar em condições difíceis e perder o braço, que seria o seu braço mais útil, que no caso, como ele era destro, era o braço direito. Você mesmo pediu. E era justo que a lei lhe tomasse o braço. Mas devido aos créditos que você conseguiu, sabe? Devido aos créditos das tarefas que você tem empreendido, você só perdeu o polegar. Olha aí a lei. Olha os empréstimos. Olha a concessão. A lei é inflexível? Não é. Saturnino, sabe o que ele fez? No outro dia, queria ir trabalhar. O povo não queria deixar, mas ele queria trabalhar de feliz que estava. Porque ele entendeu que ele só perdeu, sabe, o polegar. Quando deveria, né, pela lei, ter perdido todo o braço direito. E assim, meus amigos, lembremos que Jesus, através do evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 27, nos alertava: a cada um segundo as suas obras. Isso nada mais é do que causa e efeito, do que ação e reação. E assim é que a reencarnação nos possibilita a compreender o mecanismo, como que funciona, que não há injustiça. Não há injustiça. E que a justiça divina é infalível. E que todos nós estamos sujeitos à lei, mas também estamos amparados pela misericórdia divina. Nós agradecemos, abrimos aí a palavra, deixamos aí com a Andréia. Muito obrigado. Vamos todos, num só pensamento, elevarmos ao nosso Criador, Criador do Universo, levarmos o pensamento a Jesus, nosso divino pastor, que veio nos trazer o caminho da felicidade, o caminho do amor. E nesse momento, Senhor, nós, com pensamentos unidos, pedimos a sua misericórdia. Sabemos nós
o quanto ainda nos falta para chegar à nossa iluminação, à nossa perfeição. Mas estamos encaminhando, Senhor, aos trancos e barrancos, devido às nossas imperfeições, em Tua direção, pelo Teu Evangelho que nos trouxeste há 2000 anos. Que possamos, Senhor, ter força e coragem para superar a nós mesmos, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa intolerância. Que o Teu amor nos inspire no momento da nossa dor, quando passamos por dificuldades. E como precisamos de Ti, Senhor, porque ainda somos fracos. E dependemos das Tuas mãos para que possamos superar as próprias dificuldades que colocamos em nós mesmos. E aproveitamos, Senhor, esse momento de amor para pedir pelos que sofrem, por aqueles que derramam uma lágrima de dor, pelos países que estão em guerra, pelo nosso próximo que estão doentes na UTI. Há tantos irmãos que nesse momento passam fome, frio, sede. Mas sabemos, Senhor, que tudo isso é necessário para despertarmos os nossos valores, as sementes que foram plantadas em nossas almas. E pedimos também que abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão nesse momento em nossas mentes. Um amigo, um parente, estão passando dificuldades. E vamos todos fazermos a prece que Jesus nos ensinou, para nos comunicarmos com o nosso Pai, nosso Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.